Hum. Estamos gravando então. Inês, bem-vinda à Spindle. Muito E obrigada. gostaria que você contasse então para nós, para os professores, um pouquinho, né, de quem você é e sua trajetória, um pouco da sua experiência. Tá ok. Então, eu sou Inês De Luca, eu sou neuropsicóloga, faço parte da equipe da ABD, Associação Brasileira de Dislexia, e também do CEDA, que é o Centro de Distúrbios de Aprendizagem. E lá nós lidamos não só com a dislexia, né, mas também com outros transtornos de aprendizagem, né? Então, nós temos lá com muita frequência o TDAH, por isso é que eu estou aqui, para a gente tentar conversar um pouquinho a respeito do TDAH, que muitas vezes vem em comorbidade com a dislexia. 50%, 75% das pessoas que têm dislexia têm também o TDAH, mas temos também os quadros onde só temos o TDAH. Então, eu vou tentar esclarecer para vocês as dúvidas que vocês trouxeram, e depois, se houver necessidade, vocês podem mandar as dúvidas para o nosso site, lá para o nosso atendimento, no www.dislexia.org.br, e a gente pode continuar esse bate-papo com mais informações a respeito do TDAH. Que ótimo, muito obrigada. Bom, eu vou começar então te pedindo para contar um pouquinho para nós, assim, sobre as características gerais do TDAH. Bom, e aí a gente vai seguindo a partir daí, por favor. Tá ok. Então, o que que é o TDAH, né? É um transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. E ele tem três subtipos. Pode ser que ele venha somente com a questão da hiperatividade, somente com a questão do déficit de atenção, e venha, em último caso, combinado, tanto o déficit de atenção como a hiperatividade. E, em todos os casos, o transtorno vai chamar TDAH, mesmo que não haja o H, como a gente chama, né? Não haja hiperatividade, vai ter o mesmo título, o mesmo nome. E quais são as características principais? Então, o próprio título já diz, né? É déficit de atenção, não consegue manter o foco durante uma aula, não consegue manter o foco, às vezes, nem numa conversa, num bate-papo. São impulsivos, respondem antes de pensar, não esperam o professor terminar a pergunta, já estão perguntando também em cima da pergunta, sem primeiro ouvir completamente a instrução. Eles têm umas dificuldades com memória de curto prazo, então, se você der listas, se você der instruções somente orais, eles vão ter dificuldade em manter o foco de atenção e, por conta disso, dificuldade para memorizar isso. E, em função de terem uma dificuldade de atenção, eles também têm dificuldades para construir memória, porque nós precisamos de atenção para construir memória, memória de longo prazo, né? Não é só aquela imediata, a de longo prazo também. Então, muitas vezes, ele vai estar olhando para você, professor, parece que está prestando atenção, mas ele tem uns pequenos, vamos chamar de desligamentos, tá? Estou chamando de uma forma informal, não é assim que se chama na área médica. E onde ele perde um pedacinho da sua instrução, ele perde um pedacinho daquilo que você falou. E a hora que ele vai lembrar o que foi dito, o que foi pedido, o que foi instruído, vai faltar alguma informação e aí não faz sentido. Então, se você perde uma palavrinha ali no meio, do que o professor estava falando, era do caderno, era do livro, era a lição 5, era a lição 6, era a página 20, era a página 24, ele já não se lembra por completo, porque aquela informação não entrou. Então, é uma questão de entrada de informação. Então, por isso que, em muitos casos, é recomendado o uso de medicamento, que são estimulantes cerebrais, que ajudam esse indivíduo a focar mais. É a sinapse que não está sendo bem feita. Então, alguns neurotransmissores não ficam o tempo necessário na fenda sináptica para fazer com que esse indivíduo fique atento. Então, ele fica atento um segundo, perde, fica outro segundo, perde, aquele neurotransmissor não faz de forma adequada o serviço que deveria fazer, né? E a medicação estimula
ao cérebro para que ele faça de forma adequada essa sinapse, e aí melhora muito a entrada de informação. Melhorando a entrada de informação, vai melhorar com certeza a aprendizagem, vai melhorar a memória de longo prazo e a de curto prazo também. Então, eles são muitas vezes desmotivados em função disso, porque eles são chamados a atenção com frequência, você não presta atenção, você não está ligado, você é desligado, você esquece as coisas, você é desorganizado, isso são características que eles têm mesmo. E quando a gente só aponta isso neles, eles se sentem desmotivados a aprender, porque só é apontado para eles aquilo que eles têm dificuldade. Mas, em geral, eles são bastante criativos, eles conseguem lidar com vários estímulos ao mesmo tempo. Aliás, é uma necessidade deles. Essa criança, esse adulto, porque é genético, hereditário, e então ele nasce hiperativo e muitas vezes pode morrer hiperativo, só que no caminho ele vai construindo formas de lidar com essa hiperatividade, com esse déficit de atenção, e vai se tornando, às vezes, mais efetivo, mais bem producente, né? Não é contraproducente. Muitas vezes ele transforma isso numa habilidade, fazendo com que essa impulsividade seja favorável a ele. Eu mesmo costumo dizer que quando eu avalio uma criança que tem dislexia e que também tem hiperatividade, ele se sai melhor quando ele tem as duas coisas, porque quando ele só tem a dislexia, ele se torna mais temeroso, apresenta uma maior dificuldade de se colocar em lugares públicos, em colocar as suas dificuldades, porque tem medo de ser corrigido. E quando ele tem o TDAH, com a impulsividade o empurra, né? Como a própria palavra diz, e ele acaba trazendo essa impulsividade e vai fazer pergunta mesmo que ele se sinta inseguro, e acaba trazendo para ele uma questão mais organizada até para ele conseguir evoluir. Então, eu vejo muitas vezes a hiperatividade como sendo um atributo positivo, que leva, que empurra esse indivíduo para frente, para cima, para enfrentamento. O enfrentamento, às vezes, esse é um problema que nós vemos muitas vezes, que esse enfrentamento, às vezes, não é muito saudável, porque muitas pessoas podem interpretar essa impulsividade como sendo uma questão de enfrentamento do professor, né, de questionamento em relação ao professor, em relação aos seus pais, em relação até aos seus colegas, né? Então, a gente tem que ter um pouquinho só de estrutura emocional para perceber, compreender e direcionar, chamar esse aluno e comunicar a ele: olha, você está fazendo dessa forma, você percebe que isso incomoda, que isso muitas vezes atrapalha, porque ele interrompe, ele levanta, ele quer tomar água, ele quer ir ao banheiro, ele mexe nas coisas sobre a mesa, ele faz barulhinhos, né? Mexe com a caneta, mexe, muitas vezes incomoda os outros, e ele não se percebe disso. Então, é só você apontar isso para ele, dizer: olha, está incomodando, se você precisa mexer em alguma coisa, de repente, traga uma bolinha daquelas de massagem, né? Sim. E fique apertando, vai oferecendo alternativas a ele, ao invés de somente reprimir o comportamento, ao invés de só apontar aquilo que está incomodando e que está errando. Então, esse é um resumo do que seria a questão do TDAH, principalmente em sala de aula, que é o nosso objetivo. Legal, bom, é interessante. Então, que eu já vi algumas dicas aí que eu vou então refrasear. Uma delas, então, é o reforço positivo mesmo, né? Trazer as potencialidades e verbalizar isso para eles, né? Uhum, Sucessos, né? Nas isso. atividades que eles estão fazendo. Uma outra coisa muito interessante é isso, né? Ter algo na mão que ele possa mexer enquanto ele está no processo de aprendizagem de alguma outra coisa, porque isso pode acalmá-los também, tranquilizar um pouco, é isso? Uhum, uhum. É interessante porque no online, né, nós na Spindle estamos no online, ter essa ciência, né, de que algo para manusear possa também Ajuda. ajudá-los aqui a manter o foco é importantíssimo. Existe Muito uma bom. escola nos Estados Unidos que as crianças que têm TDAH, elas têm a mesinha normal e a cadeira delas é uma bicicleta ergonômica. Então, aquelas bicicletas que não saem do lugar, né, que são para Sim, exercício.
Então, enquanto eles estão assistindo a aula, eles ficam pedalando. Então, é Muito interessante deles interessante. terem pensado nisso e proporem, né, uma solução para essa necessidade de movimento que eles têm. Muito interessante. Muito bom. Bom, eu acho que temos muitas outras coisas, né, assim, positivas, como você trouxe, né, do TDAH. Então, eu queria já trazer algumas perguntas, algumas coisas eu acho que você já respondeu, Inês, mas só para a gente juntar aqui as informações. Então, uma das perguntas era em relação à medicação, de fato, né? Então, como é que essa medicação pode ajudar? Em que momento ajuda? Que profissionais também estão envolvidos no diagnóstico e, né, na escolha aí de usar a medicação ou não, que eu acho que é um ponto importante. Até pensando nisso, e aí a gente vai indo também para a sala de aula para identificação do professor, quando ele vê, ele percebe algo fora do ritmo da demanda, porque eu entendo que o TDAH, me corrija se eu estiver errada, mas eu entendo que o TDAH é uma destoa do ritmo daquela demanda, né? Ou para Tá? mais ou para menos, Uhum. né? Então, se o professor percebe isso, mesmo que não exista ainda um diagnóstico ou nada assim, qual é o momento? Isso é uma pergunta de nossas professoras aqui. Qual é o momento de trazer isso para o aluno, Tá. né? Porque você até falou, né, de regular um pouco, quando ele não está percebendo que esse ritmo está desregulado, como trazer isso para o aluno e quando é momento de falar com os pais, de repente, dessa observação, porque o professor não vai diagnosticar nada, né? Não. Mas como que a Uhum. gente pode trazer isso também para a família, enfim. Tá. Então, a gente voltando um pouquinho, o TDAH é genético hereditário, então vai ser uma criança agitada já desde pequenininha. A gente já começa a perceber uma agitação, ou quando não tem o H, a hiperatividade, uma criança bastante desatenta de modo geral. Mas, o diagnóstico é feito por volta lá dos 5, 6 anos apenas, porque existe uma tendência das crianças a serem um pouco mais agitadas mesmo. Aí a gente vai ficar, de repente, fazendo um excesso de diagnóstico, não é? Então, Às quando que vezes é outras questões também emocionais sim, podem ser sim. outras situações, né? E questões familiares também, não é? Uhum. Então, quando que a gente vai procurar um diagnóstico? Quando isso estiver atrapalhando a vida da criança ou daqueles que estão à sua volta, de alguma forma importante. Então, tem que se levar a um neurologista infantil ou a um psiquiatra infantil. Muitas vezes ele faz o diagnóstico somente observando a criança e observando o relato dos pais, mas hoje em dia existe uma tendência muito grande na avaliação multidisciplinar, onde a gente vai também levar em consideração o relato da escola, o relato da família, pede-se muito uma avaliação neuropsicológica para ver como é que estão as funções de atenção e memória dessa criança, de inteligência, para se observar se é um quadro de TDAH ou se existe aí outras comorbidades, ou se é um quadro de ansiedade, por exemplo, que pode trazer uma agitação motora e a questão está aí relacionada à ansiedade. Então, muitas vezes os próprios pais percebem, mas como é genético e hereditário, provavelmente o pai ou a mãe também tem um comportamento parecido, e aí muitas vezes eles vão falar, ah, é parecido com o pai, é parecido com a mãe, ele é igualzinho, ele tem os mesmos comportamentos, e não identifica aquilo como sendo um transtorno e vai passando, muitas vezes batido e ninguém percebe. Aí, o que acontece é que aí entra o professor, muitas vezes, não é? Que aí, como você falou, ele tem um parâmetro ali de comportamento dos alunos, um comportamento de aprendizagem, e aí ele vai comparar, é normal, é saudável até que se compare
E aí ele vai perceber que aquele aluno está destoando. Ele tem um potencial, se percebe que ele consegue aprender, mas existem muitas falhas nessa aprendizagem, existem muitas falhas no comportamento, onde ele é mais agitado, onde ele interrompe mais, onde ele derruba mais coisas na carteira, onde ele pede para sair com frequência da sala de aula, onde muitas vezes ele consegue conflitos com os colegas, porque como ele interrompe, e as crianças muitas vezes não têm paciência, gera-se um conflito, e eu percebo que quem tem TDAH tem uma facilidade para criar amizades, mas uma dificuldade para manter essas amizades, porque eles são muitas vezes muito francos, eles falam e depois pensam, né? Tá, você está me incomodando, você é burro. E aí, não devia ter falado isso, né? Não é o que eu penso, não é, foi um impulso, eu respondi num momento de raiva. E aí, a hora que ele vai se desculpar, e ele geralmente pede desculpas, muitas vezes o outro não aceita, e aí leva em consideração que ele é uma pessoa inconveniente, que não é muito agradável, e aí as amizades não se prolongam, em alguns casos. E aí o professor, observando esse tipo de comportamento em sala de aula, nos intervalos, também em relação às atividades que ele pratica nos intervalos, pode chamar os pais, ou se ele for um adulto, conversar com ele e passar a informação. Olha, eu tenho observado isso, nunca fazendo diagnóstico, é lógico, não é? Que não cabe ao professor, não é ele que realmente vai fazer, mas apontar essa discrepância. Olha, eu tenho observado esse tipo de comportamento, eu tenho observado que ele tem potencial, mas na hora da prova ele não dá conta, ele se distrai, não dá tempo dele fazer a prova inteira, ele não prestou atenção a alguns detalhes da pergunta e aí a resposta veio errada. Então, vai apontando para os pais, para os responsáveis ou para o próprio indivíduo isso que ele tem observado. E aí fazer uma indicação. Será que não seria legal buscar um diagnóstico com um médico especializado, porque existe medicamento para isso, e o medicamento atua exatamente nessa ação, que é melhorar a questão da atenção, ele é um estimulante cerebral, então, ele vai atuar nisso, ele vai fazer com que a memória desse indivíduo esteja melhor, com que a atenção esteja melhor, e aí melhora o relacionamento, melhora o desempenho em sala de aula também. Então, é lógico que quem vai indicar é o médico, ele vai dizer qual é o melhor medicamento, existem vários, mas todos eles são estimulantes cerebrais, e a família vai junto, conversar com o médico, tirar as suas dúvidas, quais são os efeitos colaterais, o que eu posso, o que eu não posso associar. Muitas vezes eles perguntam sobre bebida alcoólica, né, quando já são adolescentes, adultos. Então, o médico vai passar todas as informações, os pais é bom que estejam juntos para poder acompanhar e orientar esses filhos também em sala dentro de casa, comunicar aos professores que ele está tomando medicação também, para que o professor observe se o desempenho mudou ou não, porque muitas vezes é necessário fazer uma adequação da dosagem da medicação. Uhum. Outras vezes trocar o tipo de medicação, né? Então, eu recomendo para os meus pacientes que têm o TDAH que anotem porque senão depois na hora que ele chega em frente ao médico, ele esquece, não é? Não dá. Então ele vai falar: "Não, eu me senti melhor, eu me senti mais atento, ou eu senti muita dor de cabeça, ou eu não dormi bem", apontando tudo o que se passou para na hora dele ter o retorno com o médico, poder fazer a adequação, tanto da dosagem como da própria medicação, se for necessário. Perfeito. Então, qual seria assim o primeiro profissional a procurar a partir dessa, né, suspeita ou essa percepção assim de algo diferente? É o neurologista. Neurologista. Neurologista, se for criança, neurologista infantil, se for um adulto, um neurologista. E se houver já ciência de que existem comorbidades associadas, é uma pessoa muito ansiosa, é uma pessoa que tem já um transtorno de humor, é bom já procurar o psiquiatra para ele pensar na associação medicamentosa, né? Na possibilidade de fazer essa associação ou não. Certo. Tá legal. Bom, então vamos agora um pouquinho lá para sala de aula, para aprendizagem. Aqui na Spindle a gente ensina uma segunda língua, né, o inglês. Uhum. Eu te mostrei um pouquinho das ferramentas que nós temos.
e gostaria que você trouxesse, então, assim, para os professores, vamos pensar, assim, em dicas, né? O que que o professor pode fazer para olhar também, eu acho que é interessante é isso, né? Olhar para os potenciais desse aluno e como que ele pode trabalhar para ajudar a trazer esse aluno, então, para seu caminho de aprendizagem, né? Ok. Eu já, conforme nós estávamos conversando antes de iniciarmos essa conversa, agora para os professores, eu tive a oportunidade de ver junto com a Poliana um pouquinho do site, e eu achei bastante interessante a forma como é o ensino através do Spindle, né? Porque ele traz cores, isso é interessante, porque faz destaque, não é? Então, é muito interessante o uso de cores, é bastante visual, é bastante auditivo, então você tem a oportunidade de ver e ouvir aquilo que está sendo ensinado, praticar, que isso é importante para a memorização, né? E aí o que pode acontecer muito com os alunos é, de repente, ter mais um reforço positivo, isso eu acho interessante. Olha, legal, acertou, foi na primeira tentativa, ou ainda não deu, vamos tentar mais uma vez, sempre através de estímulo mesmo, não é? Vamos tentar mais uma vez, a pronúncia precisa melhorar um pouquinho nisto e deixar que ele pratique mesmo, falando aquela palavra várias vezes e você reforçando onde se está caminhando para o bom, né, para o ideal ou não. Então, eu gostei bastante também dessa história dele poder editar, personalizar, isso é bom, porque como eles têm um déficit de atenção, muitas vezes eles fazem trocas, fazem inversões, usam palavras parecidas, né, visualmente ou auditivamente, mas que não têm o significado que ele queria estar colocando na frase. Então, ele poder editar, poder ouvir, ele ter sugestões também de palavras mais adequadas, de construções mais adequadas, é bastante interessante. Videoaula também muito interessante, porque eles precisam sempre de um exemplo prático de como falar aquilo, onde se aplica aquilo, dar uma situação, então uma situação de compra, você vai ao mercado, você vai tomar um ônibus, vai tomar um metrô, sempre trazer as situações práticas para que eles façam essa associação e vejam a aplicabilidade disso, não é? Porque se a gente for discutir física quântica em inglês, vai ser muito chato, de repente, para alguns vai ser muito interessante, para outros nem um Assim, pouco, né? Então, a situação prática, a princípio, é o melhor, né? Para eles se introduzirem no dia a dia, numa viagem, ou num bate-papo, ou, de repente, é uma pessoa que queira aprender para escrever um trabalho científico, então a gente tem que pensar no viés de cada um também, o tipo de vocabulário ele precisa, né? Qual é a intenção, eu acho que então a gente sempre entender primeiro qual é a intenção desse aluno quando ele chega. Para que que você quer aprender inglês? O quanto você já sabe de inglês para poder orientar melhor? Essa parte da estrutura do Spindle eu não conheço, né? A gente não falou sobre isso, mas é sempre sim. interessante a gente saber disso. Qual é a intenção, né? Ah, eu preciso passar no mestrado lá e eu não, no meu inglês não é suficiente, eu preciso melhorar isso e eu tenho que fazer uma apresentação em inglês, num trabalho científico. Então, qual é a intenção desse indivíduo? É bastante interessante nós pensarmos nisso, trazer muitos exemplos, deixar que haja autocorreção, porque quando a gente apenas corrige e ele não corrige, muitas vezes ele não percebe de fato onde ocorreu o erro, não é? Então, deixar que ele faça a correção, você aponte, mas que isso não seja uma demonstração de forma negativa. Olha, você está errando aqui de novo, porque vai acontecer eles repetirem o mesmo erro, até eles se introjetarem, até eles construírem uma memória em relação àquele aprendizado. Então, é importante nós fazermos sim a correção, mostrando onde houve a falha e buscar algum link, alguma coisa que faça com que ele associe aquilo de uma forma mais definitiva para que não haja um novo erro. Olha, faz uma associação aqui, ó, parece tal coisa, olha, parece tal palavra. E aí ele vai construindo um saber de uma forma mais prática, divertida,
porque quem tem TDAH precisa de muita motivação para aprendizagem, senão ele vai achando aquilo chato, vai achando aquilo muito moroso. Então, se ele for um aluno que tiver uma habilidade melhor, acelerar um pouquinho o processo é interessante, para que ele não fique entediado. Então, de repente, fazer mais exercícios, se for dentro de uma sala de aula, onde todos teriam que acompanhar uma certa conduta, então, se aquele indivíduo está aprendendo mais rápido, ele faz um pouco mais de exercícios, ele pode avançar um pouquinho mais a lição, mas sempre que ele se sinta estimulado, no processo de aprendizagem. Ele precisa de muita motivação para continuar e para, ser assertivo no seu aprendizado. Porque o que acontece é que eles têm uma tendência também a iniciar várias atividades e não dar continuidade. Então, a gente tem que pensar em manter aquele aluno em sala de aula, mantê-lo no aprendizado. De que forma? Através da motivação, de estímulos. Perfeito. Então, esse sistema de recompensa, né, que ativa, né? Nós temos isso, né, no nosso Isso. cérebro Sim, mesmo, né? sim. É importante olhar para isso. Achei interessante, o que que eu ia dizer aqui? Me foge às vezes, assim. São muitas coisas, mas acho que era isso, né? A gente olhar bem para esse sistema de recompensa. Sim, e onde está o interesse, né, do aluno? No nosso caso, eu acho que temos mais abertura dentro da Spindle para Uhum, ter essa escuta. Nós fazemos sim, né? Não falamos sobre isso, mas fazemos um processo de a cada período, cada mês, nós olharmos para o nosso planejamento. Existe um planejamento, uhum. né? De onde queremos Ótimo. chegar daqui a um mês. Então, o que faremos? Qual será o caminho para chegar até ali? Então, nós vamos sempre, né, em toda aula, relendo esse planejamento para refrescar a memória. E, então tá, é por isso que a gente está indo para cá, né? E é E, interessante também, Poliana, só interrompendo um pouquinho, que eu até claro, pode anotei falar. aqui, que muitas vezes eles vão precisar interromper a aula. Não só permitir interromper para fazer perguntas, e muitas vezes ele pergunta de novo a mesma coisa, a gente reformular a forma como a gente está ensinando, porque de repente ele não compreendeu, mas também permitir que ele interrompa por alguns minutos a aula. Se for online, ele poder desligar um pouquinho a câmera, o microfone, fazer uma paradinha, porque ele precisa de períodos mais curtos de aprendizagem para ele poder construir memória de uma forma melhor. Então, se eu der uma lição de 2 horas para ele, ele vai aproveitar pouco. Se eu der de meia hora, de 40 minutos, de 50 minutos, ele vai aproveitar melhor. Então, fazer pequenos intervalos, se for uma sala física, né, não for virtual, permitir que ele saia para tomar água, para ele ir ao banheiro, porque ele dá uma movimentada também fisicamente e Uhum. volta e fica um pouco mais focado. Isso também é bastante interessante. Legal. Então, né, movimento. Isso. Movimento é importante, tá? Uhum. E uma coisa que eu sempre busco, assim, com os alunos, aqui na Spindle, primeiro, nós temos aulas de 30 minutos, Ótimo. né? Exatamente por essa preocupação. Aham. Então, a gente busca trazer o foco do aluno para esses 30 minutos em que ele esteja bastante ativo no processo, por isso que eu mostrei até para você um pouco do assistir o vídeo, mas para quê? Né? Então, não somente estar ali assistindo, mas ele está pegando a informação que ele sente importante, coloca Reforçando, né? ali isso nos mapas mentais que ele vai explicar também. Uhum. Então, trazendo essa atividade sempre, né? Vem dele. Uhum. Poucos momentos em que ele está passivo recebendo informação, né? Isso. É importante também o local de estudo. Sim. É importante que ele esteja organizado, que ele seja silencioso, que não tenha muitos estímulos à sua volta, porque se ele tem uma tendência a déficit de atenção, né? Então, se tiver vários estímulos, se tiver várias coisas ao lado, ele pode voltar os olhos para aquilo tudo e aí se dispersa da sala de aula. Mas muitas vezes é interessante
quando ele estiver exercitando a parte escrita, por exemplo, que ele possa usar um fone de ouvido para isolar outros ruídos. Muitas vezes pode até utilizar uma música, mas quando ele precisar ouvir o outro, é lógico que ele pode tirar esse fone de ouvido. Mas quando a atividade for escrita, ele pode sim usar esse recurso de isolar os outros ruídos. Então, um quarto fechado, com poucos estímulos, e poder ter esse recurso, de repente, de fones de ouvido para quando a atividade for escrita. Perfeito. Tá bom, eu acho que cobrimos, né, a maioria dos pontos, é muito assunto, eu sei que é muita experiência, temos sempre muito a aprender. Mas teria assim 5 pontos que você poderia trazer assim para os professores, assim, o que mais seria importante a gente olhar na individualidade desses alunos, né? Porque a gente tem sim essas características gerais, mas onde seria interessante a gente olhar essas individualidades também? Eu queria falar também um pouquinho a respeito da intervenção, que nem sempre somente a medicação será suficiente. Ah, É perfeito. interessante que nós tenhamos também um acompanhamento, muitas vezes através de uma terapia cognitivo-comportamental, porque o comportamento deles muitas vezes interfere no dia a dia dele, na eficiência dele como pessoa dentro da sociedade. Então, a terapia cognitivo-comportamental vai conseguir fazer com que ele veja quando ele tem um comportamento inapropriado e o que fazer com aquele comportamento, porque ele age, né? Ele não pensa. Então, ele vai praticar atividades onde ele pare para pensar, onde ele consiga contar até 5, onde ele consiga anotar o que ele quer perguntar, ao invés de interromper de forma imediata, ele vai aprender algumas estratégias. Então, é interessante que ele faça também um acompanhamento fora de sala de aula, além da medicação, tá? Então, é bastante interessante. Então, o que que o professor... Diga. Desculpa, só pensando em isso mesmo, né? Porque olhar também, eu acho que a terapia vai ajudar nesse sentido, é olhar em que instâncias da vida desse indivíduo realmente as características aí, né, do TDAH estão de fato atrapalhando, né? Isso. Porque eu entendo que eles também, com experiência de vida, vão eles mesmos encontrando suas ferramentas de aprendizagem, suas formas de fazer. Uhum. Então, entendo que isso seja um processo de autoconhecimento, né? Isso. Tá, tá. Então, aí, já que você tocou nesse ponto, a gente vai falar das 5 coisas mais importantes que o professor teria que observar, estimular e criar alternativas eh, de ensino nesse sentido. Então, déficit de atenção é a palavra-chave, é o primeiro foco que você vai perceber, na verdade, né? É um aluno que está mais desligado, é um aluno que se dispersa, é um aluno que esquece, parece que esqueceu, mas na verdade ele não entrou a informação para ele. Então, é o que vai chamar a atenção logo de cara para esse aluno. Então, você vai pensar em estratégias para trazer esse aluno mais para frente, mais a atenção dele, faz um toque, pergunta se ele compreendeu, pergunta se ele ouviu, se ele precisa ainda de uma orientação, ler a instrução para ele, muitas vezes ajuda. Outro ponto é a questão da hiperatividade. Então, ele precisa de movimento, ele precisa ter alguma coisa para mexer, para manipular enquanto ele está aprendendo, ou levantar. Então, dar uma atividade para ele, vem até a lousa, apague a lousa para mim, distribua os cadernos para os outros alunos, pode fazer uma paradinha, desliga um pouquinho o seu microfone, depois você retorna. Então, pensar nessas questões da hiperatividade. O terceiro é motivação, sempre motivá-lo, elogiar o que ele acertou, é, apontar o que está errado, mas de uma forma que ele consiga reconstruir e se sentir motivado. Então, planejar no quarto item, algumas recompensas. Então, um selinho, né, de parabéns, aquelas coisas que às vezes, que coisa mais sem graça.
mas que para eles faz sentido, né? Olha, eu consegui, então eu consegui subir esse degrau, eu consegui chegar até esse ponto, como você falou de um planejamento de ensino e de aprendizagem, eu consegui chegar nesse nível, agora como eu vou chegar no próximo? Vai elaborando essas recompensas para eles e estimular essa coisa que você falou agora há pouco, o autoconhecimento. Mostrar para ele, olha, você percebeu que isso aconteceu? Não trazer isso como um castigo, né, ou como um apontamento negativo, mas sim para que ele se autoconheça e consiga perceber, olha, eu estou distraído, deixa eu voltar. Olha, eu fui impulsivo, não posso fazer isso, eu tenho que aprender a contar até 5, eu tenho que esperar o professor terminar de perguntar para eu responder, porque ele, na hora que eu interrompi, ele ia falar exatamente isso que eu estou perguntando. Então, você vai apontando isso para ele aos poucos e ele vai, sim, absorvendo, porque, em geral, eles são pessoas bastante inteligentes e eles vão absorvendo isso e vão incorporando ao seu comportamento e à sua aprendizagem. E aí fica uma aprendizagem mais redonda, mais tranquila, até para o próprio professor. Perfeito, muito obrigada. Eu É, Inês, você trouxe sobre instruções, né? Muitas vezes ler as instruções para eles. É importante, então, entendo que instruções curtas também, né? Isso, perfeito. Diretas, assim. Concisas, diretas, objetivas. Quanto maior a pergunta e quanto mais detalhes você der, pior, porque ele vai se perdendo na quantidade de informações. Então, vou dar um exemplo bem simples, que envolve aqui, de repente, matemática, embora a gente esteja falando de inglês. Se você perguntar para uma criança pequena, não é? A professora foi até o bazar comprar canetinhas coloridas com cheirinho para toda a classe e ela levou o João, a Maria e o Pedro para comprar e eles bom, contou uma história e aí no fim pergunta, né? Quanto custou cada caneta? Ele não precisa de todas essas instruções, né? Eu sei que é bacana você construir um contexto, mas fui até a papelaria, comprei 10 canetas, paguei no total R$ 10, quanto custou cada uma? Então, quanto mais conciso e objetivo for. Outro exemplo que eu dou sempre nas minhas aulas, onde uma professora estava pedindo para que fosse calculado o valor de X lá numa área de uma figura geométrica. E ela perguntou, encontre o X. E o aluno sinalizou, o X está aqui. Ela não foi Bem objetiva. literal. Aham. Não. Então, sejam concisos e objetivos. O que vocês querem saber? Se ele aprendeu determinada questão. Então, perguntem objetivamente sobre aquilo. Vai ser Perfeito. ótimo. Nossa, isso é muito importante mesmo, né? Uhum. Porque nos faz pensar também, né, na adaptação, nossa adaptação, na Sim, fala, na isso, escrita, na demanda dos exercícios, e isso, aí, mais uma consequência um pouco maior, dependendo do estilo de ensino, né, das escolas e das universidades, a adaptação das próprias provas e avaliações, né? isso. E tempo é importante para eles. Essa é uma outra palavra-chave. Eles precisam muitas vezes de mais tempo, porque como eles se distraem ao ler, eles precisam voltar e reler. Do que é que mesmo que estava perguntando? Aí ela estava perguntando do A ou do B? Ah, deixa eu voltar, ele tem que reler. Então, ele perde muito tempo. Então, muitas vezes é necessário fazer a prova numa sala separada para que haja menos estímulos. Algumas vezes é interessante que leia a questão para ele, outras vezes não, porque muitas vezes, se ele estiver acompanhando a leitura, ok. Se ele estiver somente ouvindo, ele vai se dispersar mais. Então, a gente tem que aliar várias coisas. O professor lendo, ele acompanhando o texto com os próprios olhos, e aí funciona. Porque se ele só estiver ouvindo e não tiver o texto para acompanhar, ele vai se dispersar e também não vai reter a informação. Perfeito, tá certo. E em relação à recompensa, só vou deixar uma dica para o online, quando um aluno acerta, que nós temos stickers que a gente pode trazer, ó. Então a gente pode trazer alguma coisa quando eles acertam aqui Isso, também, né? claro. Tá legal. Tem umas Bom, coisas que Inês, fazem toda a diferença. não é? Eu ia te fazer uma última pergunta, já que a gente falou sobre o tempo. Ahn, É interessante, ok, adaptar, né, situações de prova e avaliação, dar um tempo maior, ok.
mas durante atividades é interessante colocar um timer, deixar o aluno ciente do tempo que ele tem para realizar a tarefa, quanto isso pode ajudar ou não, não sei se é uma boa estratégia. Ele saber o tempo que tem é muito importante para ele conseguir se organizar, que não é o melhor forte dele. Então a gente tem que ir dando as dicas, né? Olha, tem tanto de tempo, eu vou te dar um tempo a mais, mas já indica quanto desse tempo é a mais, para ele conseguir se organizar. Isso é sempre bom, sim, ele ter esse sinalizador, porque ele tem uma questão de organização não boa, uma desorganização, na verdade. Então, quanto mais a gente conseguir trazer um ambiente organizado e direcionado, mais ele vai se beneficiar disso. Tá, legal. Tá bom, então. Inês, muito obrigada por conversar com a gente aqui. Queria te pedir, por favor, que repetisse, só porque você já que ofereceu continuar, né, a qualquer momento aí esse bate-papo, qual seria o site? Nós temos o www.dislexia.org.br e podemos ter também, se você preferir, mandar um e-mail para o atendimento@dislexia.org.br e indicar que envie essa pergunta para a Inês, que chega até mim e eu respondo da melhor forma que eu puder para vocês. Tá, ok. Muito obrigada, então. Eu que agradeço a oportunidade. Até uma próxima. Boa aula! Obrigada. Até uma próxima.